Temos sido muito abençoados pela vida do Cleiton. Ele tem um trabalho lindo lá. Eu nunca fui, mas eu estou intimado aqui, né? Mas eu tenho visto muitos testemunhos, muitas imagens, coisas tremendas que Deus tem feito lá. Ele esteve conosco na nossa igreja, lá no sertão do Piauí, na cidade de Ribeiro Gonçalves, para aqueles que não sabem, no povoado dos Pinas. E ele ministrou o encontro com Deus lá para a gente, foi poderoso, levou uma equipe, nos abençoou muito, abençoou a nossa igreja lá no sertão. E eu quero aproveitar a oportunidade de te agradecer, amém, por você ter nos abençoado tanto ali naqueles dias, né? Foi um sacrifício que eles fizeram, saiu de uma extremidade do Maranhão, acho que rodaram quase 640 quilômetros, né? E foi lá nos abençoar. Um dia eu vou conseguir levar o Paulo Rubens, o Marcos, a Fabiana, vou conseguir levar lá no sertão. O Paulo só promete, nunca vai. Mas nós queremos, com muita alegria, ele também tem um testemunho tremendo, e ele vai falar desse testemunho, e no final ele vai assinar o livro que você vai comprar. Eu tenho certeza que você vai comprar, porque é um testemunho impactante pelas coisas que eu tenho ouvido. Amém? Eu quero agradecer muito a você, meu irmão, você, Raimunda, por estar conosco nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado pela vida do Cleito, da Raimunda. E nós sabemos que eles têm um chamado tão lindo, Senhor, desde o trabalho entre os índios, o trabalho ali no interior do Maranhão. Senhor, como o Senhor tem usado a vida deles em coisas tão especiais. Nós te agradecemos pelo presente dessa ministração, o testemunho dele que está nesse livro. Nós te agradecemos por compartilhar esses tesouros conosco. Nós os recebemos e liberamos bênçãos sobre eles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Amém, irmãos? Fico feliz. Fico muito feliz de estar aqui, né, com os irmãos, conhecendo mais uma parte, né, do corpo de Cristo. Que bênção. E alguns a gente já tem se encontrado lá no Piauí, outros aonde foi, nós tivemos lá no Encapa, foi em São Paulo, né? Nós tivemos em São Paulo jogando bola. Isso é o mesmo demais jogar de bola. Quebra o cara no meio, se brincar, viu? Mas, muito bom. Eu sei que Deus, Ele é um Deus que cria oportunidades. Pastor Paulo, pastora Nery, quero agradecer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, bem com autoridade, diga, meu irmão. Seja ponte e não muro, diga. Seja ponte, né? Hoje eu estou aqui porque houve uma ponte, né? E essa ponte se chama Paulo e Nery. Quero agradecer. Bom demais. E eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Sem mais delonga, eu queria ler em Marcos, capítulo 10, por favor. Versículo 46 e diante. Se você puder colocar de pé, em reverência à palavra. É aquela brincadeira de vivo morto, né, pastor Milton? Vivo, morto, vivo. Em reverência à palavra. Quem crê na palavra, diga glória a Deus. Foi ela que nos trouxe aqui, amém, irmãos? Então diz assim, ó. Então chegaram em Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade, um filho de Timeu. Como era o nome dele? Como é o nome, igreja? Que era cego. Ele estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmola. Por favor, continua. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. Então chamaram o cego. Chamaram quem, irmãos? Quem, igreja? Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Vamos lá? O que você quer que eu faça?
perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, eu quero ver, por favor. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar-se, por favor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós, ao lermos, a gente que tem já uma vida, né, com Deus, ao ler esse texto, a gente foca muito, né, no problema físico de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, como a Bíblia relata claramente. E geralmente a gente foca demais nesse problema dele. Mas, irmãos, essa cegueira, esse problema físico de Bartimeu gerou nele outros danos. Sabe, danos talvez até piores do que a própria cegueira. E parece que foi até combinado, o pastor Milton falando aqui sobre a cura, né? Você já imaginou, se nós formos olhar para a vida de Bartimeu, a alma de Bartimeu, como que era aquela alma daquele homem, né? O que aquela cegueira gerou na alma dele? Quais os sentimentos, né, que aquela cegueira, aquele problema, né, trouxe na vida de Bartimeu? E se a Bíblia diz que um abismo, ela gera outro abismo, ela traz outro abismo, né? Então, a alma de Bartimeu, nós vamos focar um pouco na alma dele, porque aquela cegueira, primeira coisa, excluiu ele da sociedade. A primeira coisa que aquele dano, aquele problema físico trouxe na vida de Bartimeu, excluiu ele do meio até mesmo dos seus parentes, da parentela, né, dos seus amigos, dos lugares que ele gostava de ir. E, irmãos, eu quero desde já pedir perdão à minha voz. Eu estou quase 60 dias longe de casa, né? Minha mulher só fomos lá, jogamos comida para as galinhas e voltamos para cá, para Brasília. E passamos 30 dias ali em São Paulo. E aí era culto de manhã e de tarde, de manhã à noite. Minha voz, estou quase, Deus, mas eu recebi a cura hoje aqui, em nome de Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Gerou nele o que? Trouxe nele a exclusão. Ele foi excluído da sociedade. A Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, né? Fazendo o quê? Pedindo esmola. Ou seja, trouxe nele também uma dependência. Trouxe nele também rejeição. Gerou na alma daquele homem um sentimento de desprezo. Então, se você for olhar, não era apenas uma cegueira, mas aquela cegueira gerou nele danos muitas vezes irreversíveis. E como que era a alma daquele homem? Será se ele era um cara acomodado? Será se havia nele também uma sede, uma fome, uma vontade de mudar de vida? Acho que foi isso que Deus, irmãos, olhou para Bartimeu e viu isso nele. Muitas vezes nós estamos em situações, graças a Deus, não como aquele homem. Nós estamos enxergando fisicamente, claramente, graças a Deus. Mas espiritualmente, muitas vezes, emocionalmente, nós estamos abalados com situações, rejeições. Irmãos, o pior sentimento, eu acho que na alma de Bartimeu, de sofrimento, era a rejeição daquele homem. Ele sofreu, né, uma rejeição muito grande, a ponto, né, de as pessoas não conhecer mais ele como Bartimeu, e sim como cego. Ou seja, o problema de Bartimeu tornou-se a sua identidade. Gerou nele uma identidade. E é isso que o inimigo muitas vezes quer em nós. Ele quer nos taxar, né, pelo momento ou a fase que nós estamos vivendo. Quem está entendendo isso daqui, irmãos? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então, muitas vezes, as pessoas olham para você, porque não deu certo em um projeto, em um negócio, as pessoas dizem, tu é um derrotado, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. Ou, muitas vezes, dentro de casa, nós recebemos palavras, né, que sempre vai tentando nos abater, nos jogarmos, né, em situações de tristeza, de solidão, porque aquele homem, a Bíblia fala que ele era filho de Timeu, mas cadê os familiares dele? Tem momentos na vida da gente que a gente está como aquele cara, se sentindo só, mas eu louvo a Deus, porque tem um Jesus que não dorme,
Tem um Jesus que está com os olhos abertos, atento para mim e para você nesse lugar. Amém, igreja? Ninguém conhecia o coração e nem a alma de Bartimeu, mas Jesus sim. Jesus conhecia, ele sabia o que aquele homem estava passando, ele sabia o que aquele homem estava sentindo, ele também sabia a necessidade que havia e a fome, a sede daquele homem também, vontade de romper, de crescer. E aí eu quero falar hoje sobre oportunidades. Diga comigo, oportunidades. Diga mais alto, oportunidades. Que isso? Irmãos, ele sabia, teve um momento na vida dele que ele sabia, né, que ele ia ter uma oportunidade. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele olha para cada um de nós e ele não aceita, ele não quer que você e eu vivamos numa vida de sofrimento. Sabe, Deus não quer que você vive na mesmice, mendigando. Deus não quer que você viva, né, com uma alma afligida, angustiada. Não. Jesus sabia da condição de Bartimeu. E ele falou assim, olha, eu vou criar uma oportunidade para aquele homem. Deus, nesta noite, ele está criando oportunidades para mim e para você nesse lugar. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Jesus poderia ir lá, pastor Milton, e dizer assim, olha, Bartimeu, tu está curado. Não é verdade? Ele tem poder para isso. Ele sabia a necessidade. Meu irmão, ele conhecia todos que estavam ali naquela situação. Mas eu acredito que Jesus falou assim, eu vou criar uma oportunidade para aquele homem. Porque Deus, ele faz isso. Deus, ele tem poder, ele é poderoso. Não há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra um Deus tão poderoso. O próprio Isaías diz, né, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem espera no Senhor, diga glória a Deus, irmão. Ele trabalha por mim e por você, ele conhece, ele é poderoso. Irmão, mas Jesus, ele prefere que nós, muitas vezes, nos levantamos do comodismo. Ele quer que a gente se posicione. Então, o que o Senhor fez? Criou uma oportunidade para Bartimeu. Ele ia passando. Jesus falou assim, eu vou criar uma oportunidade para aquele homem. Não para o cego, não para o rejeitado, não para o desprezado, mas para Bartimeu. Porque o inimigo, quanto mais ele tenta mudar o meu nome e o teu nome, Jesus sempre vai chamar você e eu pelo nosso nome. Amém, igreja? Então, ele conhece a nossa identidade. E Jesus ia passando e Bartimeu ouviu falar que era Jesus. Irmãos, foi uma oportunidade que o Senhor criou ali. Ele poderia lá curar o homem de repente, mas não. Ele queria o ponto de partida de Bartimeu. Ele queria saber até que ponto, né, Bartimeu estava, né, querendo ou preparado, ou o preço que ele poderia pagar por um milagre. E assim, muitas vezes, Deus, na minha vida e na tua vida, ele tem criado oportunidades e nós temos deixado passar. A gente não tem percebido. E a palavra do Senhor disse que aquele homem, quando ouviu falar que era Jesus, ele já estava crendo. Ele sabia do poder que Jesus tinha. Ele sabia que Jesus, ele poderia fazer ali o impossível na vida dele. E a Bíblia diz que ele se levantou diante das oportunidades. Então, Deus, ele cria oportunidades para mim e para você. E muitas vezes nós temos deixado passar. A palavra do Senhor diz que ele clamou, ele se levantou daquela condição que ele estava, daquela vida, né, da dependência, da esmola, ele se levantou daquela situação. Deus quer que nós nos levantamos também. Deus quer que nós nos levantemos para que a gente possa exaltar o nome dEle e dizer que Ele é poderoso na minha vida e na tua vida. Amém, irmãos? Então, Ele não quer que você viva nessa dependência. Ele não quer que você viva na margem, né, na beira do caminho. Ele quer que você e eu vivamos o milagre dEle nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Então, a identidade já não era mais Bartimeu, era cego. Como que as pessoas têm, né, te conhecido, como que o inimigo tem muitas vezes nos titulado. Então, nós não podemos aceitar. Nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós somos chamados pelo Deus dos céus, o Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, irmãos? E ali, o Senhor criou aquela oportunidade e aquele homem abraçou. Quantas oportunidades você já não deixou passar? Pela insensibilidade, por você não ter discernimento,
né, da voz de Deus, das oportunidades que Deus tem criado. Muitas vezes a gente diz, não é para mim, eu não consigo, não vai dar certo. Mas se veio a oportunidade, porque Deus também sabe, e Ele é poderoso para te capacitar, para você desfrutar do milagre dele na sua vida. Diga comigo, oportunidade não é caminho. Tem pessoas que pensam que oportunidade é caminho. Eu quero ir para o Maranhão, eu pego aqui a 153, todas as vezes que eu quero vir em Brasília, eu pego a 153. Está lá o caminho disponível para mim. Mas oportunidade não é caminho. Oportunidade, meu irmão, ela é uma condição para um milagre na minha vida e na tua vida. E a oportunidade também não é milagre. Deus criou um milagre na minha vida e me deu a oportunidade. Não, oportunidade não é milagre, é a condição para nós vivermos o milagre de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, irmãos. Você quer milagres? Então olha as oportunidades, as condições que Deus está criando na sua vida. Irmãos, eu quero dar um pouco aqui do meu testemunho. Primeiro, põe aí, eu queria ver que o irmão colocasse a imagem aí. Quero apresentar, né? Eu cheguei no Maranhão, eu nasci, essa aqui é a minha família. Família mais linda do meu mundo, glória a Deus. Olha. Então, o mais velho, Cleison, da minha esquerda aí, o Cleison, Suelen é a do meio e o Chauan. Então, essa é a minha família. Irmãos, nós chegamos lá no Maranhão, esses meninos aí tinham 2 anos de idade. Passei 7 anos em São Paulo, Deus me enviou, né, de volta para a minha terra, e glória a Deus, hoje eles já estão tudo formados. Nós estávamos na formatura dela aqui em Brasília, 2 moram em Brasília e 1 mora em São Luís, né, e eu moro na Lagoa Grande com minha esposa. Deus tem nos honrado muito ali naquele lugar. Pode ir passando, eu quero dar um feedback aqui do nosso trabalho. Esse aqui é o nosso trabalho lá na nossa cidade, Lagoa Grande do Maranhão. Quem está vendo aí, diga amém. E aqui é uma festa da colheita, pastor Milton, que nós temos, que lá a gente é feriado municipal, né, que a gente criou um projeto de lei, o dia da colheita, e nós estávamos aí, a gente fecha as avenidas e faz essa cruzada lá. Vai passando mais, por favor. Aí é uma quadra de frente ao nosso local de culto, né, a nossa igreja lá. Nós estávamos, parece, em reforma, não sei, que a gente estava fazendo esse culto aí. Pode ir passando, por favor. Aí continua a cruzada que nós tivemos agora. Isso aí foi no dia 21. Aqui é na aldeia, olha, a igreja da aldeia. É 80 quilômetros de lá, da nossa cidade. Estrada de chão, você gasta 2, 3 horas para chegar lá. Vai passando, por favor. Isso aí, ó, os índios aí, nós estamos lá na igreja lá. Só mais índio, só aqui na frente que está, levei uma comitiva lá dos jovens. Isso aí, a festa da colheita, pode ir passando. Os índios estavam aí nesse dia. O pastor Serginho está aí, ó. Você foi no dia 21 agora de junho. Aí, ó, os cultos lá na aldeia, a gente faz, aí quando não cabe dentro da igreja, a gente faz fora, em aberto. Aí. Pode ir passando. Aí é lá na aldeia, só os índios aí. Aí foi um casamento dos índios que nós estamos fazendo lá. Os índios, eles não tinham esse hábito de casar. Hoje, acho que nós fizemos 8 casamentos lá, não foi, irmão? Pode ir passando lá. Isso. Aí, ó, o culto que nós tivemos, mas foi o lançamento do livro que nós tivemos lá na aldeia também. Pode ir passando. Aí, olha lá, o índio lá. Pode ir passando, por favor, nós estamos... Isso. Então, isso daí é um trabalho que nós temos lá no Maranhão. Irmãos, um dia eu estava em São Paulo e o meu sonho era pregar a palavra. Eu dizia, eu vou para o Maranhão. E Deus criou uma oportunidade para mim. Como? Eu comprei um apartamento, eu quero dar esse testemunho das oportunidades que Deus cria na vida da gente. Eu estava em uma célula em São Paulo e um irmão falou assim, pastor, eu não era pastor, era obreiro, líder de célula, ele falou assim, irmão, compra um apartamento. E nós vivíamos de aluguel. Eu falei, tá bom, vou comprar. Irmãos, mas eu ganhava R$800, minha mulher não trabalhava, nós tínhamos já os 3 filhos, estava tudo favorável para mim comprar um apartamento. Eu tinha 6 meses de empresa, pastor Milton, estava tudo em conta, tudo certinho, graças a Deus, né? E o apartamento era há 20 e poucos anos, 25 anos atrás, quase 26 anos atrás, era, meu irmão, 7 mil era um absurdo naquela época para mim levantar com R$800. Mas eu falei, eu vou comprar. Aí
eu cheguei e digo, mulher, não, vamos comprar um apartamento. Profetizei. Cheguei na empresa, porque assim, a gente vai, quando vem no coração da gente, a gente quer compartilhar com todo mundo, né? Aí eu cheguei no irmão lá, um colega de trabalho, o nome dele é Jonas. Tem algum Jonas aqui? Tem não, né? Aí eu falei assim, Jonas, eu vou pedir um dinheiro emprestado à minha patroa. Falou, Maranhão, tu é doido? Eu fui lá. Eu falei, eu vou pedir R$ 4.000 para ela emprestar para me comprar um apartamento. Ele falou, Maranhão, fui lá ontem. Eu pedi R$ 1.000, eu tenho 1 ano de empresa. Ela disse que não tem dinheiro. Irmão, mas na mesma hora, eu repreendi, eu bati na mesa assim que nós trabalhávamos, eu falei assim, eu não aceito essa palavra. A Bíblia diz que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus aqui, diga glória a Deus. Eita, diga para o teu irmão, meu irmão, você serve a Deus? Pergunta para ele aí. Então dá um glória a Deus bem alto aí, dá um glória a Deus, amém? Aí eu falei, eu não aceito. Irmãos, cuidado com os Jonas da vida, viu? Porque os Jonas da Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus mandou ele para onde? Para Nínive. E a palavra fala bem claro, que ele desceu para Tarsos. Aí não bastou ele descer para Tarsos, ele foi para o navio, desceu para o porão do navio. E aí veio uma tempestade e ele foi jogado aonde? Nas águas. E depois das águas ele foi para a profundeza da... Cuidado com o Jonas, que ele só quer te jogar para baixo, viu? Não é verdade? Você vai contar os teus sonhos para qualquer pessoa, meu irmão. Minha irmã, se você não estiver atento, ele vai jogar um balde de água gelada em você, e aí você que estava cheio de fé, a sua fé vai caindo. Então, por isso que eu procuro andar sempre com pessoas que sabem mais do que eu, o Paulo, o Milton, turma boa aí. Por quê, irmãos? Porque a gente só aprende, homens de fé. Então você vai andar com um derrotado. Olha, o Jonas aí, os caras iam viajando, irmãos, só em ele estar lá, causou uma tempestade na vida dos caras. Então, cuidado com as pessoas com que você anda, porque tem pessoas que não querem ver você crescer. Eu falei, não, Jonas, eu vou pedir. Irmãos, eu fui fazer o quê? 15 dias, pastor, de jejum e oração. Fui orar. Falei, Deus, eu vou falar com a minha patroa, e quando o Senhor falar, quando eu chegar nela, o Senhor vai quebrar o coração daquela mulher. O não já tenho. Irmãos, eu cheguei um corredor de 5 metros, parecia 30 metros na minha vida. O corpo gelou, as pernas tremeu. Mas eu tenho que encarar. Eu tenho que encarar esse mal aí. Irmãos, eu bati na porta e falei assim, Rose, ela regalou os olhos. Ela falou, o que foi, Cleiton? Eu digo, eu estou precisando comprar um apartamento e eu queria um dinheiro. E eu quero pedir para você uma coisa, olha, não deixe eu perder essa oportunidade. Ela olhou assim para mim e falou assim, quanto você quer? Aí eu falei, 6.000. Eu falei para o Jonas que era 4, mas quando eu tive a oportunidade eu aumentei mais 2, irmão. Eu falei, é 6.000. Ela falou, nossa, Cleiton, como é que tu vai me pagar? Tu só tem 6 meses de empresa. Eu falei, não, quando eu tiver 1 ano de empresa, nós fazemos um acordo e eu te pago. Aí ela falou, pois eu vou olhar, falar com as minhas irmãs, depois eu... Irmãos, com 15 dias, estava lá os 6.000 na minha conta. Olha que bem. Você pode aplaudir Jesus nesta noite, amém? A oportunidade, alguém falou, e eu abracei ela, irmãos. E o interessante, se você for olhar na Bíblia, Jesus falou para o cego assim, ó, o que tu queres? Irmãos, eu tenho certeza, se fosse eu ali, eu ia dizer para Jesus, parece que tu está mais cego do que eu. Porque o cara já é cego, o que é que ele queria? Ele queria enxergar. Aí eu falei, rapaz, se fosse eu ia dizer, Jesus, parece que tu está mais cego do que eu, porque o que eu quero é ver. Jesus deu a condição para Bartimeu. Jesus, nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui com a condição do teu milagre. Você vai lá dizer, olha, eu quero assim, assim, assim. Porque Deus, quando abre essa porta, Ele cria a oportunidade, Ele dá a condição para você. Quem está entendendo aqui? Diga amém, irmãos. Porque Ele poderia dizer, esse homem quer ver, mas Ele perguntou, o que é que tu queres? E a minha patroa chegou assim, como é que tu vai me pagar? Eu digo, quando eu tiver 1 ano de empresa. E assim aconteceu, irmãos. Deus, Ele me honrou. Comprei o apartamento. Eu falei assim, agora depois de 1 ano, quando eu venho pagar, irmãos, e o apartamento foi benção demais. O cara falou assim, ó, é 7.000.
Eu falei, ele perguntou, quanto é que tu me dá de entrada? Eu digo, te dou 3.000. Irmãos, e ele falou assim, os outros tu vai me dando em cheque. Paguei o apartamento de R$200, irmão. R$4.000 de 200. Era o Banco Real na época. E Deus me honrou. Quando deu um ano, falei, agora eu vou vender o apartamento e vou para o Maranhão. Irmãos, e eu vi Deus me dando muito, criando muita oportunidade na minha vida. Muitas. E eu cheguei lá no Maranhão, comecei a pregar a palavra. Falar do amor de Deus, evangelizando todos os dias. 2 pessoas estavam lá me esperando. Quando dava 7 horas, na hora do culto, era na sala de casa, tinha um sofá. Eu não sei o que eu queria colocar aquele sofá naquele culto. Irmãos, quando o rapaz sentava já... E a irmãzinha ficava assim, ó, cochilando, sabe? Cansada. E o diabo no meu ouvido, vai quebrar, não vai dar certo, vai passar vergonha. Irmãos, mas eu saí debaixo de uma palavra. Eu não saí para aventurar. Eu vendi meu apartamento, Deus me deu a condição, e eu cheguei naquele Maranhão, preguei 1 ano, de segunda a segunda, andando nas casas. E hoje está aí o resultado. Sabe por quê? Porque lá atrás Deus abriu uma oportunidade para mim. Então hoje é noite de oportunidade para você. Quem recebe, diga glória a Deus. Irmãos, eu cheguei aqui em Brasília. Eu quero contar só um testemunho que aconteceu lá. Meu sogro era fazendeiro. E eu falei para minha mulher, eu digo, olha, nós vamos comprar. E Deus levou ela, né? Levou ele, perdão. Se converteu no último momento. Orei por ele. O nome dele foi escrito no livro da vida, eu creio. E eu falei para minha mulher, nós vamos ficar com a casa. E no dia que Deus levar a tua mãe, nós vamos comprar essa casa. Aí ela falou assim, mas como é que nós vamos comprar sem dinheiro? Eu falei, não interessa, nós vamos comprar. E, irmãos, chegou o dia de Deus levar ela. Aí, crente também, graças a Deus, é por isso que eu não estou triste, que o dia nós vamos abraçar lá na glória. Amém, irmãos? E aí, chegou a oportunidade de eu comprar aquela casa. Só que realmente nós não tínhamos condições. Mas eu falei assim, ó, lá era 20 metros de frente. Eu falei para minha esposa, eu vou comprar. E ainda falei para outro irmão, colega meu lá de São Paulo, o Messias, o pastor conhece. Eu falei, Messias, eu vou comprar, eles vão pedir um valor e eu vou comprar esse terreno. E vou vender a metade por Sombra, ó, é um comerciante que tinha lá. E vou ficar com a casa de graça. Irmãos, eu queria só a casa, mas o terreno lá, a casa era 10. Mas eles botaram o pé no meu pescoço e falaram, não, só vende se for tudo. Falei, pois eu compro. Sem nenhum real, meu irmão. Aí eu falei, mas eu tinha dito o que ia acontecer. Falei para o meu Messias, falei para minha esposa, pois quando ela falou assim, Cleiton, nós vamos vender para você. Falei, beleza, eu preciso de 1 ano para me pagar. Mas como? Eu digo, não, 1 ano para me pagar o terreno. Tu acha que como é que eu vou levantar? Elas pediram 100 mil. Eu falei, não, eu dou 80. Mas não tinha R$1. Ela falou, pois tá bom, vou reunir meus irmãos, amanhã eu venho aqui. Aí ela foi. Falei, está vendido o terreno, como é que tu vai me pagar? Não, daqui 1 ano. Falei, mas como? Eu digo, mas como é que eu vou levantar 100 mil assim, 80 mil? Aí ela, vou fazer outra reunião. Irmão, foi lá, conversou com os irmãos, todos eles aceitaram. Na hora que ela saiu de casa, no outro dia eu fui aonde? Lá no Sombra. Sombra, eu tenho um terreno, ele doido para montar o comércio dele, que era pequeno já, queria aumentar, ampliar. Sombra, eu tenho um terreno para você. Irmãos, e lá na minha rua, o pastor conhece, lá, graças a Deus, a maldição foi quebrada. Lá tinha uma água, irmãos, que passou 12 anos mudando de prefeito lá. E eu liguei um dia para o prefeito e falei, meu Deus do céu, não vão quebrar essa maldição aqui não. Porque é uma água na minha porta aqui que não acaba. Aí eu falei, Sombra, tu não quer comprar um terreno não? Ele disse, onde é? Isso é lá do lado da minha casa. Ele falou assim, lá naquela água velha, é? Eu falei, meu Deus do céu. Falei, naquele lugar, né? Como é que meus clientes vão entrar dentro do meu comércio? Irmãos, mas eu tinha lançado a palavra. O Sombra andou na Lagoa Grande inteira procurando um terreno. E eu falei, vou limpar o terreno aqui, dar uma geral, quando o Sombra vem aqui. Irmãos, passou acho que uns 30 dias. Aí eu só ouvia dizer, o Sombra passou aqui, o Sombra passou aqui. E, irmãos, ele não conseguiu comprar. E um dia eu estava bem em casa, ele me ligou. Ei, irmão. Foi, Sombra. Aí eu comecei a dar uma de difícil, né? Diga. Que é?
aquele terreno. Eu digo, aquele da Água Velha, é? Certo, não vendeu. Eu falei, vende não, vem aqui. Irmãos, ele perguntou, quanto que é o terreno? Eu falei, é 80 mil. Aí a minha mulher estava do lado. Ele falou, tu quer 70 mil no terreno? Eu digo, venda não. É 80 mil o terreno. Aí ele faz 75. Aí minha mulher começou. Vende, vende, vende. Falei, não, vendo não. Essa é 80 mil, Sombra, se tu quiser. Aí ele falou assim, pô, me passa o número da conta aí. Irmãos, ele chegou, foi na sacola, na realidade. Com 80 mil dentro de uma sacola lá em casa. Mas naquele dia também eu fiz um voto. Falei, no dia que eu for fazer o negócio, eu não levo mais minha mulher. Porque ela só puxa por Sombra. Eu doido para vender por 80 e ela querendo baixar o valor do terreno. Irmãos, do jeito que eu falei, Deus fez um milagre na minha vida. Então, o que é que você quer? Jesus, ele está aqui nesse lugar, criando oportunidade para você. Talvez uma compra, você para adquirir um bem, um terreno, você tem deixado as oportunidades passar. Então, não perca as oportunidades, o Senhor vai abrir portas para você em nome de Jesus. Amém, igreja? Para nós concluir aqui. Eu vim em Brasília, aí o Jefferson falou assim, Maior, ele me chama de Maior, compra um terreno, compra um caminhão. E eu tinha montado um depósito de construção. Falei, vamos olhar esse caminhão. Irmão, nós fomos lá, eu, Paulo e ele. Quando um caminhão pipa. Aí ele falou, liga lá, Maior. Eu falei, não, liga, eu nem sabia o que era caminhão, irmãos. Eu coloquei um depósito lá, comecei com 280 sacos, não com 40 sacos, aí fui para 280. Tinha mês que eu estava vendendo 3 mil sacos de cimento lá na empresa. Lá. Um contador chegou para mim e falou assim, ó, vende cimento, pastor. Eu tinha uma empresa desde 2013. O incrédulo chegou para mim e falou assim, vende cimento, pastor. Na hora, eu sou maluco assim, quando me dá um estralo, eu digo, eu vou vender. Irmãos, o Paulo via, chegava aquelas rodotrem lá na porta de casa lá. Por mês, uma cidadezinha de 11 mil habitantes, eu consegui movimentar em um ano, irmão, era 1,5 milhão no meu depósito de construção. É um negócio sobrenatural. Eu vim para Brasília, só que era só movimentação, procurei o dinheiro e não achei. Eu vim no Paulo aqui, aí me oferece um caminhão, e eu com depósito, eu digo, eu vou comprar. Aí fui lá, liga o caminhão aí, Maior. Eu falei, não, liga você. O bicho é ruim para pegar, feio. Até que pegou. Eu falei, não, é esse aí mesmo, esse aí. Eu lembro que o Paulo falou assim, Cleito, a oportunidade é agora. É pegar ou largar. Eu abracei. Se eu fosse me ferrar ali, era em cima da palavra do Paulo. Mas a Bíblia diz assim, ó, crê no profeta e prosperarei. Quem crê na palavra, diga glória a Deus, irmão. Pastor muitas vezes prega, profetiza, e você, será? Por isso que não tem prosperado. Por isso que não vive rompendo, porque tem duvidado da palavra do profeta. Eu abracei a palavra, aí ele falou assim, eu perguntei logo quanto que era. Quanto que é? Ele falou, é 90. Eu falei, não, é caro demais, esse caminhão desse daí. Só que eu falei para o Paulo, chegar lá, eu vou bater esse caminhão na prefeitura. Foi? Vou bater esse caminhão na prefeitura, ele mesmo vai se pagar. Ele falou, e quanto é que tu dá? Eu digo, 70 mil. Ele disse, não, 75. Eu digo, vamos lá em casa tomar um café. Vamos. Aí nós... Falou, 75, Maior, tá bom? Eu digo, fechou. Como é que é? Eu vou passar o Pix? Falei, não, o que eu tenho aqui é R$1.500. Bom, parece mentira, mas é verdade. Eu tinha R$1.500 para me comprar um caminhão de 75 mil. Ele falou assim, eu falei, só posso te dar R$1.000 agora. Mas até dezembro eu te pago. Ele ficou pensando, rapaz, como é que tu vai comprar um caminhão de 75 com R$1.000? Falei, você quer ou não quer? Ele falou, pois está fechado. Irmãos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, igreja? Deus cria oportunidades. A gente aqui muitas vezes fica perdendo elas. Quantas oportunidades você já deixou passar? Mas a partir de hoje, nunca mais você vai deixar passar. Não é por falta de fé. Quem tem fé aqui, diga amém, irmãos. Deus olhou para baixo de mim e falou, esse cara tem fé. Tem fé porque ele começou a clamar. Então hoje você vai clamar, nós já temos clamado e você vai viver o milagre de Deus. Irmãos, eu me tornei o primeiro escritor da minha cidade. Eu tinha feito um propósito com Deus. Deus, quando nós chegar a 1.000 membros, eu vou escrever um livro.
eu vim aqui em Brasília, eu encontrei o pastor de Paula. Falou, Cleiton, eu quero ir lá na tua cidade. Eu disse, pois vamos. Fomos lá, ele fez um seminário lá com a gente. Aí eu compartilhei para ele. Rapaz, quando nós chegar a 1000 membros, eu vou escrever um livro. Ele falou, não, você vai escrever agora. E eu vou te ajudar. Você já tem escrito? Eu falei, não, já venho projetando o livro. Ele falou, pois me manda, porque eu vou te indicar, vou te ajudar do começo ao fim. Irmãos, as oportunidades, eu falei, não posso deixar passar. E eu lembro que a gráfica me ligou, perguntou, pastor, quanto livro você quer imprimir? Ele falou assim, tem de 500 e tem de 1000. Irmãos, eu mandei pela fé. Ele imprime 1000 aí. Irmãos, mas eu vou falar para você, eu confesso. Eu entrava dentro do meu quarto, eu via aquela pilha assim de caixa, pastor. Falei, e as baratas vai mastigar isso aqui tudo. Como é que eu vou vender 1000 livros? Irmãos, Deus abriu uma porta para mim lá em São Paulo. Passei 30 dias. Sabe quantos livros eu vendi no Maranhão? 300 livros. Irmão, vender livros não é fácil não, irmãos. 300 livros. Eu já vendi 800 livros dos 1000 livros. Olha que benção. Quem glorifica o nome do Senhor nessa mão? São as oportunidades. Então, muitas vezes você tem perdido, deixado passar. Mas eu profetizo em nome de Jesus, a tua história vai mudar a partir de hoje, porque você não vai deixar mais passar as oportunidades. Você quer pregar, o pastor te convida, alguém te convida, o líder de célula, você, não tenho medo, eu não sei, só está na vontade. Esses dias eu tenho dito, pastor, nós temos que parar de sonhar e começar a realizar sonhos. O crente fica só sonhando. Ei, irmão, eu estou sonhando. E aí, aquele sonho, para de sonhar, busca realizar seus sonhos. Diga isso para o seu irmão com fé, diga para ele, meu irmão, ei, lasqueira. Diga com fé para ele, não tenha medo não, diga, meu irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai parar de sonhar, e você vai viver, realizando seus sonhos. Quem recebe, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite, amém? Parar de sonhar. Então, no dia que disseram, está na hora, eu parei de sonhar e hoje estou com um sonho aqui realizado, vários. Então hoje Deus ele quer criar oportunidades para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir os meninos do louvor, pode ser? Aqui? Pode ser? Nós louvar aquele hino Boa Parte? Amém. Deus está criando oportunidades hoje para você. Fecha seus olhos. Olha, Bartimeu não tinha ninguém com ele não tinha condição nenhuma ali. Mas o Senhor criou oportunidades. Milagres, guarda isso. Olha, oportunidades não é milagres. É uma condição para você viver um milagre. Oportunidade não é caminho para você. E, meu irmão, ela vem e você não pode deixar ela passar. Fecha seus olhos. Curva sua cabeça. Quantas oportunidades você tem deixado passar na tua vida. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar, sabe, esse impedimento na tua vida, falta de ousadia, você tem deixado o medo te dominar, e você tem perdido as oportunidades. A hora de clamar, você tem ficado em silêncio, você tem perdido as oportunidades. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai se revoltar contra essa situação. Você não vai ser taxado mais pelos teus problemas. Você não vai ser conhecido mais pelas dificuldades que você vive, pela deficiência, pelas lutas, não. Talvez o diabo esteja dizendo que você vive de crise em crise. Você só vive de crise, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, essa história vai mudar na tua vida. Porque o Senhor está criando oportunidades para você e eu nesse lugar. Em nome de Jesus, então começa a clamar a Ele. Começa a buscar a presença dEle. Sabe, Deus, Ele já abriu portas para você e muitas vezes você não tem percebido. Mas hoje o Senhor está mostrando, filho, filha, está aí. A oportunidade para você romper, a oportunidade para você fazer a diferença em nome de Jesus. E o meu nome será exaltado através da tua vida, através do teu testemunho. Em nome de Jesus, eu quero neste lugar, Pai, pedir, te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor está nos dando, meu Pai, que o Senhor nos deu
de renovar nossa aliança contigo, de buscar a tua presença, de orar, de estar com o Senhor, de receber a cura, de receber o milagre. Em nome de Jesus, abre mesmo essa porta na vida deste homem, dessa mulher. Meu irmão, a oportunidade de você viver bem, de você se reconciliar, de restaurar tudo aquilo que está quebrado. Hoje o Senhor está dizendo que é possível na tua vida. Hoje Ele está dizendo que você pode romper. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a clamar, começa a falar com Ele, começa a buscar a presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia. Fala com Ele, igreja. Oh, aleluia. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou. Isso, pode continuar, pode continuar. Jesus, Isso. amor é maior. Existe um ambiente de oportunidades aqui na frente aqui. O Senhor criou isso nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Seja de um negócio, de uma cura. Pastor Paulo vai ministrar aqui. Nós vamos ministrar sobre você. Vem no seu lugar. Sabe, uma oportunidade de restauração, de encorajamento. Em nome de Jesus. Vem na frente, pode vir. Vem. Encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aleluia. O Senhor me falou que tem alguém aqui nessa noite que já faz algum tempo que você tem ansiado viajar para o exterior. Ele não me falou qual é a nação. E que você está ansiando e não está, na verdade, buscando. Mas que essa semana, olha o que eu estou lhe falando, essa semana Ele vai abrir uma oportunidade. Vai se abrir uma porta para que você possa ser oportunizado para acontecer essa viagem que você está buscando. Eu não sei se ela é de negócio, não sei se ela é missão, ou se você quer fazer só turismo, mas foi o que o Senhor colocou para mim. Tem alguém aqui assim? Pode vir aqui mais na frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, Sarinha. Quer ver o papai? Aleluia. Tem mais alguém? Aproveita agora que depois eu não vou orar não. Vai ser só agora. Aí tá morena, você vai aproveitar, né? Aleluia. Pastor Milton, eu posso pedir para um viajante pôr as mãos neles aqui? Pastor Marcos, Fabiano. Esse homem viaja mais do que todo mundo, mais do que nós. Quem é da viagem quer que o pastor Marcos, ele tem sido um amigo já de muitos anos. Deus tem ministrado sobre ele, ele tem viajado Polônia, Israel e outras nações ministrando. Libera sobre eles, por favor, Marcos, a unção dessa viagem, onde Deus libera, Deus oportuniza. Então ele vai fazer isso agora. Põe a sua mão para receber em nome de Jesus. Depois o pastor Cleito vai continuar orando pelos outros. Eu vou falar aquilo que Deus falou comigo, né? Pai, no nome de Jesus, quando o Senhor fala quando o Senhor mostra, porque o Senhor já fez acontecer. Então aquilo que já aconteceu nos céus, nós chamamos para a terra. Nós chamamos para a terra. Pai querido, olha o desejo do coração dos teus filhos. Olha, Senhor amado, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, meu Deus, e que esta semana o Senhor abra, oh Deus, essa porta que o Senhor está falando, que os irmãos, oh Deus, entrem por elas, e oh Deus, que tu entre para receber a palavra e a bênção que o Senhor tem, oh Deus, para liberar. Oh Deus, o Senhor é de providenciar, oh Deus querido, tudo que eles necessitam, finanças,
finanças, mas também, ó Deus, daquilo que eles precisam para entrar na nação. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos agora os céus e esta porta e abençoamos a vida dos nossos irmãos para que eles recebam, entrem, ó Pai querido, por esta porta que o Senhor está, ó Deus, ministrando nesta noite. Oramos, Deus querido, liberando nos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, libera mesmo. Cria, meu Pai, condições agora. Há oportunidades. Desperta nele, nela. Meu Deus, abre a mente. Em nome de Jesus. Como o Senhor fez ali nas multiplicações dos pães e dos peixes. Deus, o Senhor, oh, meu Deus, abraçou aquela oportunidade para multiplicar, meu Pai, um milagre na vida daquele povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E de ver o que você tem, meu irmão, minha irmã. E de ver quem está do teu lado. Deus vai usar pessoas. São as oportunidades que Deus tem criado para você. Deus vai usar pessoas para que essa porta venha se abrir na tua vida. Para que você venha viver o milagre do Senhor. Viver o milagre que Ele tem para você. Aleluia. Libera nesta noite. Abre os céus. Mostra para ela, para ele o caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, Deus já colocou alguém no teu coração, mas você tem tido medo de falar com essa pessoa. Mas Deus já está dizendo para você hoje, olha, a porta está aberta para você. Vai, clama, busca, chama. Em nome de Jesus, bate nessa porta, que ela já está aberta. Em nome de Jesus, vai até ela, porque Ele é poderoso. Aleluia. Se não a porta, Ele é fiel e poderoso para fazer para você. Aleluia. Milagre é algo improvável acontecendo na tua vida. É isso. Não há como explicar, mas você pode viver. Oh. Aleluia. Move, Senhor, neste Aleluia. move. Tem alguma família aqui que está querendo ter filhos e não está tendo condições? O útero está fechado e não tem condições. Quem é? Quem é? Oh, Senhor. Tem alguém aqui? Oi? É tu, é? Cadê a criança? Tá com as crianças? Então vamos orar por ele aqui, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nessa aí eu tenho que chamar a Neire. Vem. Tem que chamar a Neire, que ela que tem o ventre aberto, né? Em nome de Jesus. Eu não podia encostar que a minha ficava grávida, rapaz. Pode ir sim. Pode ir lá, Moreno. Não perca a oportunidade. Aleluia. Por favor, bem. Creia no com eles profetas aqui. e prosperareis. Aleluia. Aleluia. Ô Milton, põe a mão nos homens aqui. Impõe as mãos a Neire. Pega agora com a... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, levante a mão para cá, por favor. Um momento muito importante que é um momento de família. O desejo de Deus é família. O desejo de Deus é que nós temos uma família que é abençoadora, para trazer a oportunidade de bênção, de abençoar. Aleluia. Aleluia, Pai, que nós liberamos os céus. Agora, Pedimos agora, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abra o ventre, ó Deus querido. Abra, ó Deus querido, agora, Senhor amado, no nome de Jesus. Senhor amado, que o Senhor possa liberar onde estiver, ó Deus, a dificuldade, seja no homem, seja na mulher. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, e liberamos, ó Deus querido, fertilidade. Liberamos, ó Deus, a unção, para que haja, ó Deus, que dê uma liberação. Se o útero está torcido, distorce agora, no nome de Senhor Jesus Cristo. Se há produção pouca de espermas, que seja liberada a produção necessária. Pai, mas nós liberamos, trazemos do céu para a terra, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, na vida dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar, amém? Amém. Deus te abençoe. Só queria
Com a permissão do pastor Milton para me concluir. Pode concluir, meu irmão. Irmãos, o ano passado nós passamos a virada de ano lá na igreja, e tem um terreno ao lado da igreja lá, e eu falei para os irmãos, o ano que vem nós vamos passar a virada de ano no terreno do lado, porque nós vamos comprar ele. E eu fiz um propósito com Deus. Um dia eu estava trabalhando lá na igreja e Deus falou assim, ó, vai lá e fala com o homem. Eu tenho uma palavra no meu coração que diz assim, ó, quem se adianta, governa. Diga comigo, quem se adianta, governa. Irmãos, fui lá, negociei o terreno. É um negócio que parece ser combinado. Eu fui lá e falei para ele, me vende aquele terreno. Ele falou, vou vender. Quanto que é o terreno? Ele falou, 100 mil. Eu um negócio de 100 comigo que eu não sei para onde. Eu falei, não, rapaz, o terreno está caro. Ele falou, quanto que tu dá no terreno? Eu digo, eu dou 70 mil. Ele falou, como que é? Eu digo, vou te pagar em 3 vezes. Ele disse, pois tá bom. Mas espera aí, eu vou falar com os irmãos primeiro. Eu falei para ele. Fui lá, falei com os irmãos, fiz um desafio. Num culto de domingo lá nós levantamos 30 mil reais. Irmãos, eu fiz um voto com Deus. Todo o dinheiro que a gente vender, todo o dinheiro arrecadado desse livro vai ser destinado a esse terreno. Então, ao você comprar esse livro, além de ser um livro bom, eu tenho certeza, você vai gostar de ler esse livro. Você também vai estar abençoando a obra do Senhor lá. Amém? Amém, igreja? Então, ao adquirir esse livro, você está abençoando a obra. Deus Vamos dar um aplauso aqui para o pastor Cleiton. E que Deus abençoe esse ministério. Aproveita, querido, ele vai estar ali no final, autografando o livro na mesa lá. Não deixe de comprar esse livro e abençoar a obra lá. Ele não teve tempo para falar de tudo, o trabalho entre os índios, que é um testemunho maravilhoso lá na aldeia. O que Deus fez lá naquela tribo de índios foi algo muito especial, né? Então, assim, tem várias coisas acontecendo lá em Lagoa Grande e Deus tem usado a vida dele naquela cidade. A gente tem tido muita alegria em ver a obra do Senhor prosperando, amém? Então, Cleiton, muito obrigado, em nome de Deus. Valeu, querido. Obrigado mesmo. Amém. Nós vamos concluir. Hoje é aniversário do Léo, né? Eita, vamos cantar um parabéns pro Léo aqui. Fica de pé aí, Léozão. Está fazendo aniversário no culto, né, queridos? Estende as mãos aí, abençoa a vida dele. Glória a Deus, vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças a Deus. Depois você dá um abraço pro Léo. E alguém dá um livro de presente para ele. Aproveita, aí já tem um presente aí. Irmãos, levanta suas mãos. Deixa eu terminar abençoando você. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Amanhã, a partir de meia-noite de hoje, você está de jejum. Amanhã você jejuma até o horário do almoço. Amém? Até meio-dia. Então o jejum é de meia-noite até meio-dia. É moleza, ok? Então, estenda suas mãos para frente. Pai, abençoa essas mãos. Está escrito, no trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. E assim nós declaramos sobre esta semana. Tudo irá bem. Deus abre oportunidades, conforme foi dito aqui, na vida dos seus filhos. Então que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Em nome de Jesus. Estamos terminados. Pode aplaudir Jesus. Antes de ir embora, compre um livro e tome um café lá na cafeteria da igreja.